Hoje o programa não é dela. Maia Veloso comanda o Falando Nisso há 11 anos. Passou rápido, porque quando o programa é bom, o tempo voa mais que uma canção, como diz o verso da música. Sexta temporada, mas como nós estamos na Semana do Dia Internacional da Mulher, eu usurpei a bancada do Falando Nisso, que é um lugar sagrado do bom jornalismo e das entrevistas inteligentes, para eu, Arimatea Carvalho, jornalista aqui do Grupo Meio Norte de Comunicação, ter a honra, o privilégio de entrevistar Maia Veloso. Seja bem-vinda ao seu próprio programa. Obrigada, Arimatea Carvalho. A gente já vai começar essa entrevista. Eu confesso, Ari, que fiquei muito reticente. Porque, assim, em tanto tempo de jornalismo, eu nunca concedi uma entrevista sobre a minha jornada e trajetória. Você e outros colegas já estiveram aqui. Eu já fui a alguns programas que você apresenta, falar sobre temas pontuais, projetos, mas sobre a minha trajetória e num dia tão especial, num mês com uma data tão especial como o Dia da Mulher, realmente para mim foi uma surpresa. E, assim, uma honra, eu confesso a vocês que estou muito nervosa, porque você é entrevistada por um dos melhores jornalistas do Piauí e do Brasil, que é o jornalista Arimatea Carvalho, e são momentos de tensão que eu queria dividir com vocês. Mas olha, esse lapso, ele será corrigido hoje, e eu sinceramente acho que você deve isso à sua audiência, você deve isso à sua audiência não só no Piauí, mas nos outros estados, porque você protagonizou projetos nacionais com destaque, fazendo entrevistas históricas. E as pessoas sentem também necessidade de saber um pouco mais da trajetória profissional daquela pessoa que termina se tornando uma referência. E você é uma referência. Você é para a geração atual e foi para as adolescentes, para as garotas que viam Maia Veloso. Levar informação, levar análise, levar opinião, lazer e entretenimento. Porque essa moça aqui, eu assisto o programa, sempre que o entrevistado trabalha muito, nos 3 turnos, ela pergunta, mas a que horas mesmo que você dorme? Então, essa é a minha primeira pergunta. Você dorme? Não é a que horas você dorme. Maia Veloso, você dorme? Ari, eu durmo, mas assim, eu durmo com a sensação de que deixei de fazer alguma coisa. Eu durmo porque dormir é importante hoje se a gente quer ter uma vida minimamente saudável. Se a gente quer fazer entregas, né? Se a gente quer trabalhar melhor, executar melhor as nossas funções. Então, assim, eu durmo porque dormir, para mim, é uma questão de honra dentro do cuidado com a saúde que a gente deve ter. Você tem dormido? Eu durmo 5, 6 horas, mas acho que você dorme menos. Eu durmo ali 4, 5 horas por dia. Olha, e eu acho suficiente. Eu já entrevistei especialista, cada pessoa tem seu próprio tempo que é necessário para repor as energias. Sim. Algumas pessoas dormem 4 horas e está tudo bem. E algumas pessoas precisam dormir 10 horas. Agora, a impressão que dá é que é full time. E eu vou trazer aqui um relato para você, fugindo do roteiro que eu tinha traçado para essa conversa com a Maia, porque eu me recordei de quando eu conheci a Maia Veloso. Claro que eu a via na TV, mas eu ingressei no curso de comunicação social da UFP no início da década de 1990, no iniciozinho da década. E no 4º período do curso, no bloco de jornal, eu entrei na sala de aula e a Maia estava. Bem, eu tomei um susto, porque a Maia, à época, já era referência, era famosa em um tempo que não havia telefone celular, internet, só orelhão e telefone fixo. E ser famosa naquela época tinha outro peso. As pessoas tinham poucas referências. Então, era muito mais do que é hoje, onde, segundo Andy Warhol, ele profetizou, todo mundo é famoso por 15 segundos, né? Alguns por menos até. Verdade. E aí eu tomei um susto, eu disse, nossa, a Maia Veloso. Aí fiquei ali, olhando assim de soslaio, me esquivando. E aí a gente fez os jornais, as 4 edições. Eu me tornei amigo próximo da Maia. Não amigo, mas próximo desde essa época. Ela, uma colega generosa de sala de aula. Aí eu pergunto para você, Maia, qual a diferença do jornalismo que você fazia à época, de TV,
e do que você faz hoje aqui? Era muito mais desafiador, assim, a gente estudava numa época em que eu lembro que a primeira vez que eu entrei na Universidade Federal do Piauí, eu não queria ser jornalista, eu queria ser advogada. Eu fui ser jornalista porque eu perdi minha mãe aos 14 anos. E as pessoas diziam, se você for fazer estágio de direito, eu não sei se você vai comer todos os dias, porque o estágio de direito não paga, pasmem. Em geral é não remunerado. Não é não remunerado. Ainda hoje. Ainda hoje, ou então é diferente do que a gente recebe, né, como estagiário na área de jornalismo. E aí eu fui fazer jornalismo exatamente estimulada pelos meus colegas, pela família, dizer, vai que eu acho que vai ser bom para ti. E eu encontrei no jornalismo uma causa, como encontraria se tivesse sido advogada. Então, assim, naquela época, respondendo a sua pergunta, era um jornalismo de old school, né? de uma escola antiga de comunicação, mas que ele era pautado na pesquisa também, na consistência, e que demandava muito mais tempo de produção. Então, a gente não era esse jornalismo instantâneo, a gente não lidava com essa produção de conteúdo que é full time. Não existia o Google. Não existia o Google. Imagina o ChatGPT, imagina a inteligência artificial, imagina todas essas outras coisas em que você recebe uma quantidade de informações que hoje nós, como jornalistas profissionais, precisamos checar, precisamos avaliar cenários, avaliar dados, o impacto. A responsabilidade aumentou em relação a isso, porque a gente está concorrendo com uma produção de conteúdo que ela tem legitimidade, que ela não tem, como das deepfakes, né? Como das fake news. Então, a gente precisa trazer essa legitimidade, a gente tem essa obrigação como veículo de comunicação e como jornalista de fazer isso. Então, ele era, por um lado, mais difícil no produzir a informação e, por outro lado, mais fácil no sentido de legitimar a informação. Não sei se eu fui clara. Era mais difícil no acesso às fontes, mas exatamente porque havia poucas fontes, era mais fácil porque você não ficava ali perdido naquele cipoal de informações. Sim. Que às vezes eu estou no ar e eu recebo um link e aí eu vejo que é interessante, mas eu disse, não, peraí, não vou falar isso aqui, tenho que ver a fonte. Agora, olha só, você apresentou o Jornal da Tarde, Política, Atitude, Sábado Show, 70 Minutos, Viva a Arte, Poupa Show, os projetos de inclusão, apresenta os debates, ele é o rosto do debate político no Piauí. Há mais de 15 anos. É o rosto. Debate político é a Maia. E agora, eu falando nisso, quer dizer, você passeou por todo tipo de produção jornalística, da produção dita séria sobre política até o entretenimento puro mesmo, à época de um programa de auditório como o Poupa Show. Multifacetada é uma palavra, assim, eufemística para falar o que você fez. Parece desassociado uma coisa da outra. Mas, assim, por exemplo, eu comecei a fazer TV na TV educativa. E eu lembro que lá eu fui diretora de jornalismo aos 19 anos. As pessoas ficavam dizendo que eu deveria dar entrevista para o Jô Soares na época. E eu falava, imagina, eu ria disso. 19 e é claro que eu tô, anos. Você comandava uma equipe. Anos, uma equipe. E eu fui diretora de alguns professores meus da faculdade. Então, assim, eu terminei demorando um pouco para me formar. Me formei porque eu precisava cumprir uma missão acadêmica de formação que eu valorizo até hoje. E que eu não queria ser jubilada, né? Jubilada é quando você, tipo, deixa de se formar no tempo hábil que a universidade permite e determina. Então, assim, eu comecei, por exemplo, fazendo TV com uma personagem chamada Lucinha Pólvora, em que ela era uma cientista e ela era revoltada porque só tinham poucas cores primárias e ela queria inventar uma quinta cor. E eu explodia coisas. Eu só usava azul, eu era apaixonada por azul, o personagem, e aí esse foi o meu primeiro espaço. Aí comecei como produtora, tudo como estagiária, sempre como estagiária nessa fase. Aí fui ser produtora, fui ser assistente de produção, fui, na época, a TV Educativa fazia muitos documentários importantes, inclusive com Sérgio Rosenblitz, que é hoje um documentarista e cineasta importante no Brasil, que veio ao Piauí, a convite da TV Antares, para fazer documentários aqui no nosso estado. Eu fui assistente de produção dele, aí fui repórter, fui apresentadora e fui diretora de jornalismo. E a cultura, ela é uma parte importante da sua trajetória profissional. Sim. Em dado momento, acho que ali você era jornalista, comunicadora
e também artista. A partir do momento que você dirigia o espetáculo, você também fazia parte jornalista disso. E artista sempre deu uma rimada ali. Então, você quis ser advogada, mas você também, em algum momento, pensou, não, a arte é que é o meu caminho. Mais ou menos, Ari. A gente vendo a trajetória, a gente percebe que o que se desenha na nossa trajetória nem sempre é o que a gente planeja. Então, assim, quando eu fui para o jornalismo, eu descobri o jornalismo e me apaixonei por jornalismo porque eu tinha diretores que eram diretores da Globo. Então, a minha formação como produtora é toda da Globo, porque os caras que estavam aqui, os diretores, eles eram da Globo. E aí eu comecei no jornalismo de uma forma muito natural. Eu me descobri essa jornalista apaixonada por causas. E informação, para mim, sempre foi uma causa. Letramento, que hoje está na moda, os literacy, né? Que a gente precisa letrar, nos letrar e letrar as pessoas enquanto jornalistas em relação a alguns temas, ou seja, tornar comum a informação e clara, principalmente a informação, sempre foi importante. O jornalismo cultural, ele foi uma parte importante em que eu aprendi, e é um processo que ainda hoje é de aprendizagem, porque a gente está sempre em construção, então eu ainda hoje aprendo, como você e como todos nós, de lidar com o público, de fazer o ao vivo, com o Sábado Show, com a própria Lucinha Pólvora, que foi muito rápido e foi muito curioso. Eu gosto muito de falar sobre essa história, porque eu estou dentro de ecossistemas de educação há 20 anos, né? Então, assim, o Sábado Show ele foi um case importante. O Poupa Show, que foi um projeto que, depois do Sábado Show em Teresina e em Fortaleza, eu propus à Rede Meio Norte pegar a bonificação das mídias em 15 estados do Brasil do Poupa Ganha e transformar num programa cultural. Então, eu apresentei um programa cultural em 15 estados do Brasil. A ponte aérea Teresina, para mim, ficou impossível. E, na época, eu conversei com o Silvio Leite, que era diretor aqui da casa, e ele conversou com a direção, com o Paulo, e com os outros diretores, dizendo, a Maia não pode ficar mais aqui. Maia, você quer ir para onde? Eu falei, vou para BH. E em BH, eu estreiei na Alterosa, na TV Alterosa, pelos ares. Então, assim, eu fiz um curso de paraquedismo para estrear pelos ares. A gente vai fazer um parêntese aqui, porque a Maia... Eu estava falando dos programas culturais, isso, né? Na estreia, ela, na TV Alterosas, TV Mineira, ela saltou de paraquedas. Uma coragem que eu jamais teria, porque tenho medo de altura. Como é que foi esse episódio? O Eli Guimarães, produtor querido, piauiense, mas que atua no mercado publicitário e de mídia em BH há muito tempo, me convenceu disso. Então, eu fiz um curso e ele disse, você vai chegar pelos ares. Isso é um marco, assim, porque mostrava o quanto que o jornalismo cultural, eu vou todo o tempo responder um pouco a tua pergunta, ele estava alinhado com construção de repertórios em áreas diferentes. É claro que eu fiz uma matéria sobre como é fazer um curso de paraquedismo. Então, assim, o que é cultural e o que é jornalístico sempre se misturou na minha jornada, porque eu sempre entendi que o cultural, ele não é só o artístico, mas ele é a vivência. Entende? Sem dúvida. Então, assim, eu fui durante 4 anos, eu apresentei um programa em 15 estados no Brasil. Num estado eu era Globo, no outro eu era SBT, no outro era TV Cultura, no outro eu era Band, no outro eu era Record. E, assim, isso foi uma experiência que o Grupo Meio Norte de Comunicação me proporcionou, que para mim é muito cara, assim, é muito valiosa, entendeu? E que me ensinou muito e que ajudou eu construir um repertório de entrevistas que foi de presidente a Dona Canoa. E eu vou puxar essa ponta do novelo exatamente para perguntar sobre essas entrevistas. Você entrevistou, então, o presidente Fernando Henrique Cardoso. Sim, o Lula também. O presidente Lula. Você entrevistou Caetano Veloso, Sim. à época a Dona Canoa, a mãe dele, ainda era viva. Aí você entrevistou Gilberto Gil, enfim, várias personalidades. Todas as bandas de rock and roll dos anos 90. Isso, do Brasil, pessoal do mais teatro também, referências. Do teatro, da dança, da cultura. Você entrevistou o José Celso, salvo engano? Sim, o José Celso Martinez. Aqui na TV Meio Norte, com o Fenelon Rocha tomando vinho. Nos 70 minutos, rompendo as barreiras do que era jornalismo factual. Hoje as pessoas fazem e acham que é muito modernoso, né? Mas a Maia fez antes. Eu queria que você falasse um pouco, resumidamente,
dessas entrevistas. Com o FHC, por exemplo, ele não é um homem de muitas entrevistas frequentes. Ele tem aquele ar professoral. Eu assisti a entrevista, né? Eu já trabalhava na Meio Norte à época. Qual foi a diferença, por exemplo, de entrevistar o Lula, o tucano, e o petista, o Lula? O FHC, o tucano, ou o petista, o Lula? No caso do presidente Lula, ele pensa e vai falando. Então, não é uma entrevista que você tem que estar atenta, porque os assuntos mudam rapidamente. Com o Fernando Henrique Cardoso, foi a minha primeira entrevista com o presidente, então, assim, eu tinha claramente, pesava sobre os meus ombros, representar um veículo de comunicação do Nordeste, né? Hoje a gente está praticamente em todo o país, mas assim, a gente era do Nordeste, era do Piauí, entrevistar o Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, intelectual. Foi difícil elaborar e deu meio assim um frio na espinha. Professor da Sorbonne. Deu assim uma coisa, gente, eu vou entrevistar esse cara que é difícil, entendeu? Mas eu estava muito bem acompanhada do jornalista Cláudio Barros na época e nós fizemos uma excelente entrevista. O Cláudio fez para o jornal o Jornal Meio Norte e eu fiz para a TV Meio Norte. Foi a estreia de um dos programas que eu apresentei e eles são figuras distintas politicamente, pessoalmente, academicamente, sob todos os aspectos. Então, foram entrevistas desafiadoras, cada um ao seu modo. Sem dúvida. Olha só, eu quero saber da Maia agora, quando ela começou com os projetos nas áreas de educação, meio ambiente, projeção de futuros, Sim. Porque são projetos muito interessantes. E eu ouso dizer, a Maia antecipou boa parte desses temas para o Piauí, seja falando publicamente através da TV ou para grupos como consultora. Ela antecipou e ela antecipa esses temas. Ela é uma das pessoas que mais pesquisa e mais está em sintonia com o que está acontecendo no mundo inteiro. Fala pra gente desses projetos. Eu lembro bem do Língua Solta, que é um projeto incrível, gente, porque hoje em dia todo mundo fala de prevenção às drogas. Todo mundo fala de incluir no currículo escolar disciplinas transversais. Mas a Maia fazia isso na prática, indo a escolas da periferia, que de outro modo os alunos não teriam acesso a esses conteúdos. Um projeto muito bonito, Maia. Sim, o nome Língua Solta, Arizinho, obrigada pela oportunidade de você lembrar com carinho disso. Eu lembro que eu dei algumas entrevistas a você sobre isso. Ele, na verdade, o nome é Língua Solta porque eu sempre achei que o mundo é feito de perguntas muito mais do que respostas, né? São as perguntas que modelam as estratégias, o pensamento, a pesquisa, tudo. Então, o Língua Solta é porque ele era baseado nas perguntas livres que os alunos faziam. Foi um projeto que eu fiz durante 10 anos em escolas públicas e em algumas escolas privadas e até em algumas faculdades, em que a gente falava essencialmente sobre drogas. Eu cheguei a escrever, mas não publiquei um livro sobre drogas chamado Liberdade é Poder Dizer Não. Eu fui perseguida por traficantes. Na Zona Norte de Teresina, o Fábio Abreu, quando ele era... O secretário de Segurança Pública. Quando ele era antes dele ser... Ele era do Rony. Capitão Fábio Abreu. O então capitão Fábio Abreu, né? Ele chegou a me ligar e dizer, Maia, você precisa deixar de falar sobre drogas nessa zona da cidade, porque existe um plano. Você já está na mira dos traficantes. Você está na mira. Porque eu falava com muita clareza, eu estudei e me qualifiquei para falar sobre drogas, escrevi um livro que eu não publiquei diante dos contextos, das ameaças, de outros projetos, mas nem tanto por causa das ameaças. Foi uma coisa que talvez não era para ser, e até hoje eu olho e ele é muito atual. Eu falava sobre bullying, foi a primeira vez que a gente falou sobre bullying na escola piauiense. Eu apresentei um projeto fruto das minhas pesquisas, porque eu mapeava todas as perguntas que eu recebia nas urnas dos alunos e eu via a quantidade de perguntas abordando a questão do bullying. Eu apresentei para a então deputada Lília Martins, que fez com que o Piauí fosse o 5º estado do Brasil a ter uma lei estadual de combate ao bullying, antes da gente ter uma lei nacional.
E ela fez essa lei baseada nas nossas pesquisas e pesquisou sobre isso, é claro, como parlamentar. A gente falava sobre sexo e eu tinha profissionais que falavam sobre sexualidade, ebiatras, por exemplo, o Antônio Noronha, querido, saudoso Antônio médico, Noronha. ebiatra, que é um especialista em problemas da adolescência. Da adolescência, né? Eu tinha psicólogos na minha rede, eu montei uma rede de profissionais em que eu pagava a hora-aula USP, porque eu acho que eles Outra tinham coisa que a gente valor. fala muito agora, e na época essa expressão não era usada, a Maia montou uma equipe multiprofissional. Essa expressão só depois que passou a ser usada, exatamente. Né? Então, meus amigos diziam que eu falava sobre droga, sexo e rock and roll, porque sempre tinha uma banda que encerrava o evento. Eu falei, é mais ou menos isso, só que com outra ideia. Então, era sexualidade, drogas, bullying, projetos de vida. Eu já falava sobre tecnologias nessa época e alguns assuntos eu era qualificada para falar. Eu fiz uma pós-graduação na Universidade Federal do Piauí de políticas públicas para crianças e jovens, então eu me qualifiquei para fazer isso e foi um projeto que eu aprendi muito, né? O meu trabalho final, na minha pós, eu mapeei todos os bancos do tempo no mundo, na Dinamarca, na Itália, na América Latina, e eu fiz, apliquei, prototipei esse banco do tempo dentro das escolas no sentido de que eu fazia um questionário com os alunos, dizia assim, o que você sabe, o que você não sabe fazer que gostaria de aprender e o que você sabe fazer que você gostaria de ensinar. E no projeto os professores virariam monitores e os alunos viravam professores. E aí a gente descobriu o aluno que queria fazer arma caseira, menina que sabia fazer trancinha, menino que era fera em matemática, menina que era fera em redação. E foi uma descoberta, e isso foi o ápice do Língua Solta, academicamente falando. E eu não usava software para ler as pesquisas que eu fiz, que foram 5.000 questionários que eu apliquei. Eu li todos eles porque eu queria ler, eu queria ver a letra, eu queria sentir a resposta. E a gente falava sobre qual é o seu lugar seguro na sua comunidade, quem é o seu principal amigo e inimigo, o que você pensa sobre afetividade, qual é o seu projeto de vida e essas perguntas sobre habilidades. Olha aí. Então, Língua Solta... Um manancial para legisladores, formuladores de políticas públicas, gente, né? Porque a Maia tinha ali um material humano que a partir dali você poderia desenvolver muitas, mas muitas políticas públicas. Aí você entrou também com muita força nas áreas de tecnologia, mais recentemente, e de futuros, a leitura de futuros. Em 2024, eu pergunto para você, o que o futuro nos reserva? O futuro ele é um ponto de partida, ele não é um ponto de chegada. O futuro está muito associado, só que a gente precisa ver isso com cuidado, só a tecnologias e a transformações digitais, mas o futuro ele não é só tecnológico, até porque a principal tecnologia humana é a consciência. Eu tenho falado muito sobre construção de consciência. Eu acho que o futuro, nas pesquisas que eu faço, eu estudo futuros, vão fazer 8 anos agora no meio do ano, e o futuro ele está dando uma virada no sentido do alinhamento de passado, presente e futuro, o presente ser super importante, como construção de repertórios, de experiências, como redes de apoio, com outras questões envolvendo, além das profissões, como a saúde mental, sobre quem somos. Ele parece um pouco existencial, mas é o lugar onde estamos indo e o lugar onde estamos indo amanhã, já. Chegou o futuro. Então, assim, o futuro, ele é uma coisa que a gente sempre precisava ver e se planejar. Nós temos perdido a nossa capacidade de planejamento a longo prazo. Eu acho que a gente, sim, tem poucas certezas, mas eu acho que se a gente já tiver clareza sobre algumas coisas, já é super importante. A gente precisa investir em construção de repertórios, a gente precisa investir em vivências. Eu acho que a tecnologia, ela é bem-vinda, a tecnologia aliada, mas sempre vai ser sobre o que é bom e o que é ruim, a humanidade sempre foi assim. Tudo que a gente vê, que a gente fica impressionado, que é muita novidade, sempre foi assim, só que antes a gente não tinha ferramentas para tangibilizar. Então, assim, as empresas estão voltadas muito para as pessoas, as empresas que querem entregar, por isso que eu digo que o futuro é humano e eu estou numa área hoje de futuros saudáveis.
eu já estudei o regenerativo, o futuro das profissões, eu estou no Futuros Saudáveis, na página do Futuros Saudáveis, vendo qual é a importância das pessoas para as empresas, para si mesmo, para as outras, o futuro colaborativo, as questões ligadas ao meio ambiente. A gente vive, o maior desafio do século é a questão ambiental e a questão climática. E eu acho que a gente precisa fazer um letramento sobre isso, sabe, Elzinho? A gente precisa falar mais sobre isso. Sem dúvida. A Maia nunca se disse feminista, mas tem um assunto, um tópico que ela trata recorrentemente aqui no programa, que é a questão dos arquétipos e de como eles são muito machistas. Olha, basta ver que os principais arquétipos são os arquétipos do dominador, do guerreiro, né, do que abastece o lar, da força masculina. E aqueles atribuídos às mulheres, desde a mitologia, sempre da donzela, da bruxa, da sedutora, da perigosa. Quando é que isso vai mudar, amiga? Eu acho que está mudando, sabe, Ali? Tá mudando na medida em que a gente acessa as pesquisas, os reports, e mostra que a voz feminina é a voz desse século, independente da posição em que a gente ocupa. Eu acho que as mulheres, elas precisam construir redes de apoio, elas precisam construir repertórios, autonomia e precisam, acima de tudo, volto de novo, para a questão da consciência. A gente lida com machismo, misoginia, a gente lida com abusos, a gente lida com falta de oportunidades. Eu tive uma experiência essa semana em que eu mencionei num post só todos esses desafios, né? E eu estava comentando aqui no estúdio que eu experimentei um silêncio ensurdecedor, se é que a gente pode falar assim, porque eu vi pouca gente se posicionando, porque as palavras eram fortes. Eu falava, mulheres, vamos falar, pensar e denunciar todas essas amiga, coisas. a gente também, pessoas inteligentes como você, são reféns de um algoritmo que prioriza humor, dança, fofoca, o esquisitão, né? Aí fica crimes, difícil. Violência. Crimes, violência, então... A nossa atenção e a nossa cognição, ela está sendo hackeada. Na Europa hoje tem uma lei que está sendo estudada que é sobre o hackeamento da cognição, né? Então, já passa a ser letra jurídica em relação a isso. Mas o fato é que a nossa atenção, ela está sendo disputada. A nossa atenção nunca foi tão desejada, entendeu? Por isso que a gente tem que ter cuidado com isso. E o algoritmo faz isso. E a gente precisa ter consciência de o que a gente acessa, o que a gente recebe e onde que a gente está sendo manipulado em relação a isso. Particularmente no caso das mulheres, eu acho que a gente precisa se qualificar. Defina qualificar. Lê um livro. Olha, ler um livro, ele traz para você muito menos estímulos do que ver o feed do Instagram. Então, ler não é uma tarefa fácil, mas o Instagram não vai fazer você desenvolver ideias e reflexões. Então, isso que a Maia falou, isso é de uma importância tão grande, porque se a gente ficar refém desses estímulos, e rede social é a imagem que domina, meu Deus, que futuro nós teremos do ponto de vista cognitivo, como a Maia falou. Sim. Depois eu vou pesquisar sobre essa lei, não falei que ela está sempre adiante do tempo? Você é uma eterna aprendiz, além de ser professora. Então eu vou usar a perguntar, o que você ainda não fez que você disse, vou fazer? Do ponto de vista profissional. É uma pergunta bem difícil. Eu sabia que você ia me pegar em uma delas, mas assim, eu gostaria muito de abrir um espaço maior e ter na minha vida e ter uma agenda dedicada ao voluntariado. Eu gostaria de fazer do voluntariado uma causa não eventual na minha vida, mas uma causa permanente. Se eu ganhasse na Mega Sena hoje, se eu fosse... Tem sorteio. Pois... eu ia abrir mão de muitas coisas, praticamente de tudo, mas eu ia me dedicar muito à causa voluntária, porque eu acho que a indiferença nunca foi uma opção. E é uma tradição que a gente não tem, né, Maia? Então, assim, o brasileiro não tem ainda. O trabalho voluntário como causa dentro dos mapas, porque hoje como eu sou curadora de conhecimento, eu hoje faço mapas dentro das minhas consultorias e palestras, não só de causas globais, por exemplo, eu tenho um mapeado
para essa década e que eu vou atualizando 50 causas globais, 50 nacionais e 50 estaduais, locais. E aí, dentro das minhas consultorias e palestras, eu mostro como atuar em ecossistemas para essa causa ser importante, como torná-la relevante e como construir legitimidade numa causa que verdadeiramente pode lhe interessar. E ênfase Você no ajuda verdadeiramente. muito os seus clientes, as suas empresas a serem relevantes. Portanto. Exatamente. E aí não comprarem ticket de influência, pegar uma causa só porque a violência contra a mulher, não sei o quê. Não, eu atuo, Ari, na verdade, há 20 anos dentro do ecossistema de educação, com faculdades, Sim. ensino técnico, ensino privado, ensino qualificação público, profissional. qualificação profissional. Então, assim, eu estou muito tempo dentro desse ecossistema. Então, assim, dentro desse ecossistema é um privilégio porque a educação ela vai ser sempre um ponto de atenção e um palco de transformação, entende? Então, assim, a educação ela é um ponto de partida, de chegada, mas de transição, e é muito eficiente dentro disso para a gente mapear e fazer escutas ativas, entendeu? Do que está sendo desenhado. E um desafio a educação hoje, Sem com o que está dúvida. posto em relação à tecnologia. Agora eu vou puxar um pouco a brasa para a minha sardinha, porque eu faço comentário político. Muitos colegas jornalistas foram convidados para serem candidatos a vereador, vereadora, deputado estadual, deputada federal. E nem venha negar que com certeza você já foi, porque tendo a bagagem que você tem, o recall que você tem, assim, não precisa, você é conhecida e muitos candidatos gastam energia, tempo e dinheiro para se tornarem conhecidos. Você já sai na frente, né? Já sai ali na metade do percurso. E aí, por que você disse não? Porque se você não foi candidato até hoje, é porque você sempre disse não. Eu acho que eu nunca me senti motivada pela vida pública como a vida política. A vida pública, sim, nós temos, todos nós. Mas, assim, a vida política como ela é, né? A vida política como ela é. E eu acho que tem muitos arranjos, né? E tem muitas oportunidades de se fazer coisas boas. Eu acho que quando você é comprometido como político, como médico, como jornalista, como pessoa, como ser humano. Mas eu nunca me senti pronta, eu nunca achei atrativo demais. Eu prefiro outras plataformas. E a plataforma de educação e de empreendedorismo, ela é uma plataforma, para mim, mais interessante, para mim, mais eficaz, né? E para mim, eu acho mais fácil de trabalhar com dados e trabalhar mais com gestão preditiva. Como estudiosa de futuros, eu penso na predição. Não a predição como profecia, mas a predição como leitura de cenários. Quando a gente abre o leque da predição, que a gente olha para o que está posto na política hoje, não só no Brasil, no Piauí, no mundo, a gente olha que assim, tem todo um desafio em relação às democracias, tem todo um desafio em relação ao que está se fechando em relação a alguns países, a questão do que virou bélico ou não, há guerras que querem aparentar uma coisa como, na verdade, é um business. Guerra é business, gente. Entendeu? Tem sempre ali, eles se retroalimentam de alguma forma. Então, assim, ser parte disso sem ser relevante, talvez eu não me sentiria confortável. Você já foi a inspiração, aliás, você não foi inspiração. Inspiração você é sempre, mas você foi o tema, não apenas de um, mas vamos ficar em um, né? Trabalho de conclusão de curso, ou seja, projeto científico, porque trabalho de conclusão de curso, TCC, é ciência, projeto científico. E você já foi tema, a trajetória da Maia Veloso. E um risco que acontece quando um profissional chega a esse ponto é ele virar uma estátua de si mesmo. Ele está em cima de um pedestal, todo mundo chega, para, aplaude, diz, ó, e a pessoa termina se acomodando e parando porque ela já é tudo. Mas eu acho que o telespectador percebeu essa sua inquietude permanente, esse rio que nunca para de correr. Mas foi de propósito? Em algum momento você disse, não, eu vou me reinventar, porque senão eu vou ser a estátua Maia Veloso, um ícone do telejornalismo. Ou foi não, você foi seguindo o fluxo, porque é do seu caráter, da sua essência? Deus foi muito bom comigo, porque assim, mesmo ficando órfã tão cedo,
eu sempre tive alguns fatores de proteção que para mim foram caros, valiosos. O esporte, né? Eu joguei voleibol. Gente, ela foi campeã de voleibol. O esporte, o voleibol... Foi pelo Andrés? Eu joguei, na verdade, eu sou de escola pública, mas eu virei bolsista do Cursão, do Andrés. Porque era boa no esporte. Porque era bolsista de esporte. Então, assim, em algumas outras escolas. Porque atleta sim. Tem uma... roda muito, né, em relação às escolas e tudo, quando é bolsista. Então, assim, a questão de... A minha espiritualidade, assim, eu tenho uma fé em Deus que eu a mantenho inabalável, porque eu acho que é sobre Ele, por Ele e para Ele todas as coisas. E eu sempre me mantive muito atenta. Eu sou uma pessoa que tem uma avaliação minha, uma autocrítica muito grande, né? Eu já me critico, tenho uma autocrítica suficiente, e aí eu não paro de estudar. Antes do lifelong learning, a aprendizagem contínua ser moda, que aconteceu há 10 anos, eu já acreditava que o mundo, minha mãe me dizia, minha mãe morreu com 33 anos, e eu lembro claramente, ela muito dizia jovem, assim... Maia. Ela dizia assim... Filha, o mundo não se divide entre quem é rico e quem é pobre. É entre quem estuda e não estuda. E isso para mim foi muito relevante. Então, assim, eu lembro que quando eu entrei na faculdade, que eu não tinha dinheiro para pegar transporte, eu ia para o RU, para o Bandejão, restaurante universitário, ou eu ia comprava comida, ou eu ia pegava condução e pegava o ônibus. Eu morava na Zona Sul para ir para a Universidade Federal do Piauí. Então, assim, eu lembro quando eu entrei naquela biblioteca, eu falei, eu vou passar o dia aqui. Eu não acredito. Então, eu optava. Um dia eu comia, um dia eu pegava ônibus, e quando eu comia, eu ia de carona e me virava de alguma forma. Então, assim, estudar para mim, ele sempre foi natural. Arzinho, eu faço um curso atrás de outro. Durante a pandemia, eu fiz 12 cursos. Cursos de 1 mês, de 2 meses, de 3, de 1 ano, de semanas, cursos curtos, longos, cursos... Assim, foi assim que eu fui parar na USP, que eu fiz jornalismo online, foi assim que eu fiz jornalismo científico, uma pós na Federal, políticas públicas. Agora, hoje, na verdade, eu olho e a gente tem uma ebulição de qualificação. E eu amo ouvir outras vozes. Eu sempre fui impressionada com a diversidade das vozes e com construção de repertórios. E, na verdade, eu acho que eu não sei nada. E eu acho que eu não sou nada. E esse lugar do nada, ou de ninguém, ele me estimula. A Clarice Lispector, ela tem uma frase saudosa, maravilhosa, que ela dizia assim, eu sei de muito pouco, mas o muito que eu não sei é a minha largueza. Você deveria ser a filósofa, porque esse é o princípio da filosofia. Eu só sei que eu não sei. Pois é, que você é um eterno aprendiz e você nunca sabe, né? A impermanência do saber, porque essa é a verdade. Agora, o nosso tempo está estourado, mas eu tenho uma pergunta de curiosidade. Você entrevistou Caetano Veloso e eu li um livro da jornalista Sandra Passarinho, que ela se traumatizou porque ela entrevistou primeiro o Caetano em um ao vivo para o Jornal da Globo, e aí ela foi repreendida porque ela fez uma pergunta curta, uma pergunta muito longa sobre o filme dele, né? E ele respondeu, a pergunta foi muito curta, e ele respondeu, muito longa, e ele respondeu assim, ao vivo no Jornal da Globo, ele disse, sim, é isso mesmo que você falou, e saiu. E aí, o diretor disse, minha filha, o Caetano Veloso ao vivo no Jornal da Globo, você falou tanto que ele... Aí ela disse que ficou traumatizada. Na pergunta seguinte, na entrevista seguinte, ela disse, hoje eu vou me vingar do Caetano, porque ela já era mais famosa. Aí ela fez uma pergunta de poucas palavras, uma frase. Vrá. Aí ele falou durante meia hora e teve que ser cortado ao vivo. Aí ela recebeu a mesma reprimenda. Minha filha, você fez uma pergunta muito aberta e você entrevistou o Caetano, e aí? Eu entrevistei o Caetano algumas vezes. E eu lembro que uma dessas entrevistas marcantes, que foi a primeira, eu fiz uma abertura ao vivo. Ele estava num show, ia se apresentar num show, e eu fiz uma abertura dizendo com quem eu estava, por que eu estava, e um pouco descrevendo o que ele ia fazer e tudo. Mas eu falava na abertura sobre a minha percepção em relação a ele. Ele olhou para mim assim e falou... Você é uma danada. Gente,
como você fala com facilidade. Ele, tipo assim, eu ganhei de presente um elogio do Caetano que eu Considere-se guardo com privilegiada. muito amor até hoje. Por isso que até hoje eu digo, eu não entrevisto, eu converso. Então, assim, se Caetano gostou, a maioria, pelo menos, vai gostar. Sem dúvida, ele sempre foi muito crítico do jornalismo brasileiro. sempre. Ele ficou muito, você é uma danada. As pessoas ainda hoje falam isso quando me veem. As pessoas têm Sim. muitas lembranças, né? Sábado Show, um case de sucesso da televisão, uma coisa maravilhosa. Mas as pessoas, elas falam muito dessa entrevista do Caetano. E como falam da entrevista do Fernando Henrique Cardoso também, Sem entre dúvida. outras. Maia, muito obrigado por ter me concedido uma entrevista no seu programa. Uma entrevista que já entra para a história, porque assim, é ele me entrevistando no meu programa. E ela ainda não queria, mas graças a Deus ela concordou em me conceder. É uma honra para mim, porque ela detesta quando eu digo isso, mas é sim uma referência, sempre foi uma referência, e eu agradeço demais. Eu esqueci só de contar uma coisa, Arizinho, Pois que eu não. acho importante. Sim. Quando eu fui fazer a direção artística do Festival Interartes na Serra da Capivara, Sim, histórico, que teve festival aquele histórico. bailarino, né? Um bailarino que ele tirou a roupa no palco. Se apresentou com a bandeira do Brasil exatamente, no órgão sexual, né? Exatamente. E que tinha governador, tinha Folha de São Foi ao Paulo, vivo. Helena Katz, não sei quem, todo Ao mundo vivo, lá. ao vivo. E eu dirigia mais ou menos uns 28 rapazes. A minha equipe era feita só de homens. E eles diziam no fone, o Bob, querido, dizia assim, ele me chamava de Negona. E aí, Negona, tu vai amarelar e derrubar essa transmissão? Ou a gente vai seguir como mostrando isso aqui? Aí eu fui, tipo assim, na Serra da Capivara, aquela coisa, eu falei, gente, todo mundo abre todas as câmeras. Aí fiz uma oração, meu Deus, eu entro para a história por censurar uma apresentação artística, cultural, ou eu entro para a história por derrubar e encerrar o Festival Interartes, o primeiro que seria de muitos. Aí Deus botou no meu coração assim, vai lá e faz o teu trabalho. Eu falei, abre todas as câmeras sem close. O festival acabou. Eu lembro, isso foi história que eu estava assistindo ao vivo na redação do jornal. E quando o artista enfiou o mastro da bandeira no ânus dele, o Brasil inteiro, aquilo repercutiu no país. Ao vivo, foi matéria, foi matéria da Helena Katz, na Folha. Helena Katz, uma das maiores críticas de dança do Brasil. E aí, todo mundo ficou assim, ó, na redação do jornal. Meu Deus, o jornal impresso, e eu tentava né? ligar para os diretores, né, para os CEOs, para todo mundo da televisão, para, tipo, Mas me não tinha ajudar. WhatsApp, minha amiga. Não tinha. E não ia ter sinal ali, né? A gente estava transmitindo ali, entrando para a história, porque foi a primeira vez que um espetáculo com mais de 2 horas estava sendo transmitido ao vivo na televisão brasileira. Então a gente entrou para a história de todas as formas. Eu lembro E eu não muito censurei. bem. E é verdade, não censurou, não ficou com essa... Acho que você agiu corretamente. A minha opinião, que é arriscada, eu acho que você tomou a decisão correta. Sim, tomei Tá? a decisão Como correta. jornalista, como Não me comunicador, arrependi. acho que você... Mais uma decisão correta na sua carreira. Entre muitos erros. Olha, queria dizer que ter sido entrevistada por você é muito tenso, porque assim, você é muito bom e o fato da gente ser amigo torna a entrevista ainda mais tensa, né? Porque nós somos muito amigos de verdade, mas uma honra. Vai entrar para o meu portfólio de entrevistas incríveis, você pode ter certeza. Não a que eu fiz, mas a agradeço. única entrevista que Gratidão, eu concedi na Maia. minha vida. Então a gente vai para o intervalo comercial. Eu acho que é você que tem que chamar. Bem, eu vou, já que eu usurpei mesmo, né, essa edição do Falando Nisso. Muito obrigado, vamos para o intervalo comercial e até a próxima. Eu volto já, gente.